Diria, bom é pouco. Ótimo, mais ou menos. Quem sabe, excelente. Esses dias que passamos aqui com os queridos irmãos de Cascavel, participando, portanto, desta celebração do primeiro cinquentenário, fica guardado todo esse tempo aqui dentro do meu coração, na minha mente, e creio que minha esposa diria amém, porque tem sido um tempo muito bom. Bom porque recordamos o valor da obra missionária. Bom porque recordamos como é importante pensar em expansão missionária pelo Brasil e no mundo. E imaginar como o céu se alegra quando vê uma igreja envolvida nesse propósito que não é humano, é divino. O projeto veio de cima, veio de Deus. Seguindo as palavras do pastor Eliezer sobre os irmãos que serviram a igreja de modo especial durante esta comemoração, eu também quero agradecer muito ao irmão Cândido e Mary pelo tempo que dedicaram a nós, Solange e eu, buscando no aeroporto, buscando na estação rodoviária, acolhendo na sua casa para o café, para o momento de comunhão, nos transportando para aqui e para lá. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado a esta igreja pelo privilégio de estar aqui com vocês. Humanamente eu diria, não prometo no próximo cinquentenário. Durante esta conferência, ou na preparação desta conferência, com respeito à minha parte, oramos, pensamos e encontramos 3 palavras. A primeira, que já foi mencionada ontem à noite, repetida pelo pastor faz pouco, a igreja que está no caminho. Hoje, no culto desta manhã, falamos sobre uma outra palavra que penso significativa, importante na vida de uma igreja, que é a palavra singular. E quando uso essa palavra, falo com convicção, com certeza, de que todo esse projeto divino da igreja é um projeto singular. E o que Deus tem feito em nossas vidas, está fazendo e fará na vida de cada um de nós aqui, também faz parte do projeto divino singular para você, para mim e para nós. Deus é um Deus singular. Jesus é um Salvador singular, exclusivo, único. E a igreja é um projeto singular de Deus para este mundo. E agora à noite vem mais uma palavra. Qual é essa terceira palavra? A palavra oportunidades. Ou, no singular, oportunidade. Tive o cuidado de olhar esta palavra e conhecer um pouco da sua história, porque normalmente as palavras têm uma história. Assim como a Bíblia tem uma história, os salmos que nós adoramos e cantamos, cada um tem também a sua história. Esta palavra vem do idioma latim. E ela é composta por 2 palavras. Diríamos um prefixo e depois a segunda parte da palavra. A palavra op, em latim, é antes. Antes. E a palavra seguinte, que é portus, é porto. Porto. Antes do porto. Uma palavra que nasce entre os marinheiros, entre os navegadores. Na antiguidade, barcos à vela. Muitas vezes tinham um destino, um porto em vista,
mas não conseguiu chegar a esse porto pelas tempestades, pelo próprio vento, e tinha que buscar um outro porto. Podia ser conhecido ou podia ser desconhecido. E esta, portanto, oportunidade era a previsão de chegada de um novo porto, ou quem sabe, de um porto já conhecido. Ela vai ganhando novas conotações, e hoje, quando pensamos em oportunidade, pensamos em aquilo que seria ocasião favorável para algum projeto, para alguma iniciativa, para alguma coisa que vamos fazer. Esta palavra associada à igreja, porque estamos sempre associando essas palavras à igreja, esta palavra faz parte da história da igreja, ou melhor, tem sido parte da história da igreja no passado, hoje, no presente, faz parte da história da igreja, porque a igreja tem andado de porto em porto, tem tido expectativas de chegada de um novo porto, ou, usando a palavra caminho, tem esta perspectiva do que vai acontecer no próximo encontro, no próximo momento, porque o caminho continua. Portanto, cada igreja aqui na terra, em sua história, pequena ou grande, do Brasil ou fora do Brasil, tem tido suas oportunidades e continua tendo as suas oportunidades. E naturalmente essa palavra se aplica agora aos membros da igreja, porque a igreja é uma coletividade, sem as pessoas não seria nada. Nós formamos esta coletividade com pessoas, e por isso, quando falamos de oportunidades para a igreja, estamos também dizendo oportunidades para você, para mim, para nós, que surgem geralmente, normalmente, de um projeto previsto por Deus, esperado por Deus e determinado por Deus para nossas vidas. Oportunidades. Esta palavra estaria associada na Bíblia a uma parte muito importante dos 66 livros que este livro contém. Dos 66 livros que compõem a Bíblia, 21 são cartas. Significa quase um terço desse livro são cartas. Cartas de quem? Deus usou vários autores. Usou o apóstolo Paulo, usou Tiago, usou João com as suas cartas do Evangelho, usou aqueles que escreveram os outros 3 evangelhos, usou um autor que não conhecemos, autor da carta aos Hebreus. 21 cartas, não incluindo as 7 cartas de Apocalipse. Porque uma das igrejas, Éfeso, recebeu uma carta do apóstolo Paulo. Uma carta inspirativa, centrada na igreja, o que Deus quer com a igreja. Mais tarde, recebeu uma segunda carta. Não era de Paulo, nem de algum apóstolo, mas o próprio Senhor falando à igreja em Éfeso. Portanto, Deus tem utilizado este meio para comunicar os seus propósitos, para orientar o seu povo, para guiar no bom caminho, para estimular a ação e para o surgimento do fruto do Espírito na vida da igreja. Neste contexto de cartas, este livro poderia ser também identificado como uma carta que vem de Deus para o povo de Deus aqui neste mundo. Desde o Antigo Testamento até hoje, no período do Novo Testamento ou período da graça. Cada uma dessas cartas que aparece, especialmente no Novo Testamento, elas falam de forma repetida sobre oportunidades. Porque Deus está atento à nossa caminhada.
ele acompanhou a igreja de Corinto, acompanhou a igreja de Éfeso, acompanhou a igreja de Filipos, acompanhou a igreja de Laodiceia. Ele tem acompanhado a história da igreja, também da Igreja Batista Independente de Cascavel. Tem acompanhado esses 50 anos a história da igreja de Cascavel, desde quando o pastor Alvacir aqui começou esta igreja. E como já falamos rapidamente, sem conhecer melhor a história desta igreja, nesses 50 anos, falamos aqui no dia de ontem, culto de ontem, sobre os momentos em que passamos por desertos. Depois fui ouvindo histórias desta igreja e entendi que quando falamos disto, falamos também da história desta igreja que passou por seus desertos. Mas Deus acompanhou toda essa história. E Deus está aqui acompanhando a nossa história hoje. E Deus estará amanhã, depois, acompanhando a nossa história. Cada um de nós é a história desta coletividade aqui, desta igreja e as demais igrejas que fazem parte da nossa comunhão aqui na cidade de Cascavel. Portanto, o contexto que está na minha mente nesses dias, que tem sido um ponto de referência nas mensagens que temos aqui apresentado, é o contexto daquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Ali está centrado todas essas palavras: caminho, singularidade e hoje oportunidades. Quando o Senhor mandou esta mensagem através do apóstolo João para aquelas 7 igrejas, o Senhor estava com uma intenção definida, muito clara. Era tratar da saúde espiritual de cada igreja, para que as oportunidades fossem renovadas na vida de cada igreja. Por isso, o tema desta noite é o seguinte: oportunidades da igreja que está no caminho. Continua essas oportunidades. E como vamos localizar na história de cada igreja estas oportunidades? A Bíblia testifica das igrejas, não era só uma, igrejas que pertenciam à Galácia, uma região do Império Romano, onde surgiram muitas igrejas. E ali esteve ativo o apóstolo Pedro, escreveu carta para aquelas igrejas. Paulo também escreveu esta carta geral, chamada Carta aos Gálatas. E especialmente na carta aos Gálatas, Paulo está falando de forma direta, franca, objetiva, dizendo aos irmãos da região da Galácia que havia sintomas de vulnerabilidade. Misturo um pouquinho com o espanhol às vezes. Aquela igreja precisava pensar na sua fragilidade, do que estava, aquelas igrejas precisavam pensar na sua fragilidade e buscar o retorno, quer dizer, buscar outra vez o caminho que estava previsto para aquelas igrejas. Portanto, era o momento em que Paulo queria alertar, despertar a atenção dos irmãos, porque ao lado desse caminho previsto para cada igreja, pode ter outras variantes que não pertencem a esse caminho e desviam os crentes para outras metas, outros objetivos que não pertencem a esse caminho. Era Paulo dizendo: não percam as oportunidades divinas que Deus tem para vocês.
É uma carta exortativa, uma carta direta, especialmente naquele conceito de liberdade. Os irmãos haviam confundido a liberdade que vem do céu e a liberdade que parte dos conceitos humanos. E Paulo queria corrigir este equívoco e dizer: vocês são literalmente livres. Mas esta liberdade está centrada em uma pessoa. Não está centrada em preceitos e práticas de um antigo sistema religioso. Está centrado em uma pessoa. A liberdade está em Cristo. Era a oportunidade para aquela igreja refletir e retomar o caminho que estava previsto por Deus para todo aquele povo que vivia na Galácia. Interessante lembrar também uma outra igreja, uma outra carta dirigida a uma igreja da região da Macedônia, uma carta muito linda e singular, a carta à igreja de Tessalônica. Por que singular? Porque é a única das cartas de Paulo em que ele recorda o exemplo positivo daquela igreja de Tessalônica. Paulo faz um elogio que não acontece em outras cartas. Paulo recorda o seguinte: vocês ouviram a palavra, vocês receberam a palavra e vocês não ficaram dentro de quatro paredes. Vocês passaram a falar de Cristo. E hoje, disse Paulo, eu não preciso voltar a Tessalônica e a Acaia, porque por toda parte é conhecido o nome de Jesus. Que palavra que recorda que aquela igreja de Tessalônica, no começo não foi fácil. Lendo o livro de Atos, e quando se compara com os crentes de Bereia, os crentes, o povo de Tessalônica que ouviu Paulo, não foi um povo simpático à mensagem. Ele saiu dali apressadamente. Não foi um bom começo, mas alguma coisa ficou. A semente ficou aí. Não foi um trabalho em vão. E nunca será um trabalho em vão a pregação do Evangelho. Aquela igreja partiu para uma experiência com Deus, não só buscando o crescimento espiritual na vida de cada membro, mas estendendo a mão, abrindo cada um a sua boca, e caminhando, estendendo também o seu caminhar, em direção das outras pessoas que viviam em Tessalônica e que não conheciam Jesus. E passando a divisa, foram a outra província romana de Acaia, e por isso Paulo recorda na sua carta como aqueles irmãos pregaram, evangelizaram, invadiram Tessalônica, invadiram Acaia com esta boa notícia que vinha do céu. Uma igreja que mostra ser uma igreja que sentiu a sua oportunidade e colocou em prática. Por isso Paulo faz no capítulo 1 da primeira carta a esta igreja aquele grande elogio, dando graças a Deus pela vida dos irmãos de Tessalônica. E nós também, quando lemos esta carta, sentimos o desafio de imitar aqueles irmãos, porque as oportunidades estão por aí. Eles compreenderam, entenderam o momento, fizeram aquilo que estava no coração deles, mas fizeram convictos de que era vontade divina, e com dificuldades ou facilidades, não sabemos bem como foi, isso não está lembrado por Paulo. O que sabemos é que eles partiram para uma ofensiva, diríamos respeitosamente, ao mundo das trevas, pregando o Evangelho. Tomo este exemplo
para dizer: Tessalônica teve a sua oportunidade e aproveitou muito bem. No caminho em que estamos, Deus, portanto, nos dá o privilégio das oportunidades. Com esse tema em vista, vamos para a primeira oportunidade que queremos lembrar nesta noite. São muitas. Isso podia continuar, pastor Eliezer, durante um bom tempo aqui com os irmãos, e o próprio pastor poderia também continuar com esse tema, porque são muitas as oportunidades que nós temos. Mas essa primeira é a oportunidade de ser conhecida do Senhor da igreja. Ele conhece a história de cada igreja. Hoje, assim como conheceu a história das igrejas no passado. Ele sabe de tudo. Ele sabe da nossa potencialidade, Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe como nós vivemos a vida cristã dentro da igreja e fora da igreja. Ele nos conhece. E esse conhecimento nos faz bem. Esse conhecimento nos ajuda. Porque muitas vezes nós queremos andar por um caminho nosso. Opção nossa, deliberação nossa, e descobrimos que estamos equivocados. E temos que retornar. Ele conhece os nossos erros, os nossos enganos, e Ele conhece a nossa potencialidade. Aquilo que poderá ser desenvolvido em nossa vida espiritual. Ele acompanha o nosso crescimento. Ele acompanha a nossa visão de mundo, a nossa visão de igreja, a nossa visão desta palavra. Ele acompanha cada dia, cada momento, o que somos, o que pensamos, o que fazemos. Faz lembrar um salmo. Lembra de um salmo? Onde o salmista declara: não consigo me esconder de ti, Senhor. Tu estás ali, estás aqui, estás em toda parte. Tu me conheces, Senhor. Meu deitar, o meu levantar, o que faço, o que penso, tu conheces tudo. Por quê? Porque o nosso Deus é onisciente. Porque o nosso Deus é onipresente. E o salmista viveu essa experiência, não com inquietude e medo, mas com a satisfação, a alegria de ter um Deus que ele conhecia. E o mesmo podemos dizer do nosso Senhor e Salvador. Ele não apenas nos salvou, porque salvação se conjuga em 3 tempos. Salvação se conjuga no passado. Ele nos salvou. Mas também salvação se conjuga no presente. Ele continua nos salvando. E salvação se conjuga também no futuro, quando seremos totalmente libertos daquilo que este mundo tem de perverso, de pecaminoso, e vamos estar totalmente livres desse contexto mal. É a última etapa da obra salvadora de Jesus. Portanto, nesse processo passado, presente e futuro, nós temos a presença, não só confortadora, orientadora, abençoadora do Senhor, do Espírito Santo, que está junto em toda esta obra, avaliando, examinando o nosso coração, acompanhando também as nossas orações, porque às vezes não conseguimos orar como gostaríamos de orar, mas diz Paulo, vem o Espírito e nos ajuda a orar. Todo esse acompanhamento divino, usando agora a expressão espanhola, me encanta. Me gusta pensar de que não estamos sozinhos em nenhum momento. A presença divina é constante, sempre conosco.
e o Espírito em nós trabalhando, e a sua palavra em nossa mente, nesse processo de transformação, de crescimento espiritual. Portanto, somos bem conhecidos pelo nosso Senhor. Paulo também sabia disto. Paulo também viveu essa experiência. Paulo sabia que em nenhum momento do seu ministério ele estaria sozinho. Passou pelo abandono de colegas, passou por momentos de perseguição, de fome, de tribulação, passou momentos em que o barco foi ao fundo e ele salvou por um milagre. Todos esses momentos que Paulo recorda do seu ministério na carta aos Coríntios, revela uma verdade eterna. Nunca esteve sozinho. O Senhor estava ao seu lado. E isto posso dizer com toda liberdade e tranquilidade a cada um dos irmãos aqui. Você nunca está sozinho. Nunca estará sozinho. O Senhor prometeu, é promessa sua, estar conosco todos os dias, em todo o tempo. E enviou o seu Espírito para que dentro de nós trabalhe, mostre que não estamos sozinhos aqui nesse mundo, e nos dá força, a energia, o poder para alcançarmos novas etapas de nossa vida cristã. Portanto, nunca estamos sozinhos nesta caminhada. Amém, irmãos? Amém. Vamos para a segunda oportunidade. E esta nos mostra outra verdade. Passou, perdão. Opa, agora estou errando aqui. Qual é esta oportunidade? Oportunidade de escutar a voz do Senhor. E o que significa essa segunda oportunidade de escutar a voz do Senhor? Isso lembra uma palavra, um verbo, uma palavra que aparece na forma verbal, mas também como substantivo, mais de 1000 vezes no Antigo Testamento. A palavra hebraica chamá, ou o imperativo Shema. Shema Israel. Significa o quê? Escuta, escuta Israel. Esta palavra até hoje, para os judeus piedosos, ela é repetida 3 vezes ao dia. Como se fosse uma oração e como se fosse uma declaração de fé. Ela aparece em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9, e vou ler. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas, sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva os batentes das portas de sua casa e em seus portões. Escuta Israel. Shema Israel. Porque esta palavra é repetida mais de 1000 vezes no Antigo Testamento? É porque o nosso Deus fala. É um Deus que fala. E é um Deus que espera que o seu povo ouça. E não só nesta advertência de Moisés, no capítulo 6 de Deuteronômio, mas lendo os profetas. Veja quantas vezes os profetas repetem esta palavra.
Escuta, Israel. Deus quer falar. Deus está falando. Abram os ouvidos. Dê atenção. E esta palavra vem, portanto, acompanha melhor a história do povo de Deus do Antigo Testamento e passa para o Novo Testamento. Porque Deus continua falando no Novo Testamento. O seu Espírito continua falando no Novo Testamento. E temos um testemunho que pode parecer um momento difícil na vida de Paulo, mas não é verdade. É o momento em que o Espírito Santo diz: Paulo, este não é o caminho. Ele estava pensando em uma região do Império Romano e disse o Espírito: não é por aqui, o caminho é outro. Naquela mesma noite, apareceu o varão da Macedônia e confirmou a voz do Espírito, dizendo: Paulo, passa a Macedônia, entra na Europa. E alguém pergunta: mas afinal, aquela parte do Império Romano chamada Ásia foi esquecida? Não, não foi esquecida. Leiam as cartas de Pedro e vão observar que ele estava escrevendo para comunidades da Ásia Menor. Deus tinha um outro momento para aquela região, mas naquele momento o roteiro previsto para Paulo era outro: entrar na Macedônia, passar por Tessalônica e outras cidades daquela região, Europa, portanto, para pregar esta palavra transformadora do reino de Deus aqui na terra. Lembramos, portanto, este momento, mas podíamos recordar um outro momento que antecede a este, capítulo 13 de Atos, quando está muito bem, as palavras são muito claras, dizendo que da reunião daqueles irmãos que lideravam a igreja de Antioquia, uma igreja diferente de Jerusalém, uma igreja onde a liderança, o colegiado, vinha de várias partes do mundo, desde o norte da África, desde uma pessoa que foi criado da família de Herodes, desde um Paulo de Tarso, desde um Barnabé de Chipre. Não havia entre eles nenhum homem ainda chamado apóstolo, mas aquela igreja começou, e começou muito bem, a partir do capítulo 11 de Atos. E no capítulo 13, tinha aquele momento em que o Espírito fala à igreja e diz: separem 2 líderes. Quem? Barnabé e Paulo, pela ordem, pela hierarquia daquele momento. Barnabé e Paulo, separe esses 2 para uma obra, sabemos muito bem, significou a entrada no mundo gentil. Partiram os 2. Por quê? Porque o Espírito falou e os líderes ouviram e a igreja também. E por isto entraram os 2 deste mundo gentílico, diferente do mundo judaico. Já tinham a experiência de Antioquia, onde havia uma mistura de judeus e de gentios, para este avanço extraordinário da obra de evangelização no mundo gentílico. E Lucas registra muito bem no seu livro de Atos dos Apóstolos. E o que diríamos hoje? Deus continua falando? Sim, fala. Deus continua repetindo o desafio da evangelização do mundo. Deus continua dizendo: olhem ou escutem o clamor do mundo. Como falamos hoje de manhã, um dos livros de Oswald Smith. Deus continua falando individualmente para pessoas, como falou por Azazá, estava no nosso seminário em Campinas, fazendo seu curso de teologia, e um dia ela veio falar comigo sobre a sua inquietude. Estava inquieta.
Não sabia bem o que iria fazer, mas estava ali no coração da Zazá aquele sentimento do mundo muçulmano. Não sabia como chegar até lá. E nós oramos juntos. Também não sabíamos qual seria o caminho, mas Deus foi abrindo o caminho. Zazá completou o seu curso de 3 anos no seminário, seu curso de psicologia na Universidade da Unicamp, foi para a França, estudou francês, a missão na Suécia disse: Tunísia tem necessidade de uma pessoa como você. E na Tunísia não pode entrar um missionário ou missionária, mas pode entrar um profissional, um psicólogo pode entrar. E a Suécia tinha e tem um projeto social dentro daquele país, e ali entrou esta Zazá. Tão simples, uma baianinha lá de Candiba. E ela mesmo diz: a cidade onde eu nasci não aparece no mapa. E o que fez Zazá em 17 anos na Tunísia? Ela pode confessar, dizer, quando chegou ali, não tinha uma igreja para frequentar. Mas quando saiu, depois de 17 anos, podia identificar: naquela cidade há uma igreja. Naquela outra cidade há uma igreja. Não tem placa, não tem prédio, mas ali está uma igreja. Pessoas convertidas. E ela mesma testifica que um dia foi chamado por uma autoridade da Tunísia, porque ela teria falado demais. Chegou aos ouvidos daquela autoridade que ela teria falado demais de Cristo, e agora ele queria uma explicação, cumprindo ordens superiores. Uma explicação por que Zazá falou de Cristo para uma pessoa ou mais. E ela, com palavras muito bem pensadas, disse o motivo por que ela estava falando de Cristo. Não era o motivo de uma competição religiosa com o Islã, não era esse. O motivo é dizer: Deus ama. E esta declaração o muçulmano não conhece. Ele não conhece o amor de Alá. No Alcorão não há esta informação de um Deus que ama. Mas o Evangelho declara: Deus ama. E depois dessa explicação, ao despedir-se daquela autoridade que estava ali, disse: Zazá, vem mais perto. Quero que você saiba uma coisa: eu também sou cristão. Isto para dizer, Zazá aproveitou a oportunidade que Deus colocou no seu caminho. Nunca pensou trabalhar no mundo muçulmano, mas hoje é uma das líderes do PMI, organização sediada na Espanha, que tem o contato com todo o mundo muçulmano, onde está cada missionário trabalhando, dando apoio a cada um deles. É uma importante organização sediada em Espanha, porque está ali muito perto do norte da África, com todos aqueles países ali, desde Marrocos até o Egito, e além de Marrocos e Egito, outros países muçulmanos do mundo. Zazá está viajando quase 24 horas por dia, sediada, vive em Barcelona, temos contato constante com ela, acompanhando o seu ministério. É uma pessoa que escutou o clamor do mundo, de um mundo muçulmano que continua clamando por amor, clamando por perdão, clamando por esta liberdade que temos em Cristo. As histórias que tenho escutado em vários encontros internacionais que tenho o privilégio de participar, tenho estado com líderes muçulmanos de várias partes do mundo, não podem ser fotografados, estão ali de forma silenciosa,
mas falam para a gente. É impressionante. É impressionante o que Deus está fazendo com sonhos, com revelação, com um toque direto na vida de pessoas, porque Deus está escutando o clamor deles. Deus escutou o clamor daquele povo que viveu 400 anos no Egito. Não havia sinagoga, não havia templo, não temos conhecimento de profetas no Egito, não temos conhecimento de prática religiosa sistemática no Egito, não temos conhecimento. Mas o que temos conhecimento é que o povo orava. E quando Deus falou com Moisés, chamando Moisés para aquela visão, para aquela missão específica de ir ao Egito e libertar o povo, diz: eu tenho ouvido o clamor do povo, da coletividade. Não sabemos como isso funcionou, mas o que sabemos é que Deus escutou o clamor daquele povo. E agora, no momento oportuno, envia um homem adequado, preparado para esta função. Embora que ele achava que não podia fazer, mas Deus estava trabalhando com o seu coração, enfrentou todas aquelas dificuldades no Egito, mas conseguiu passar o Mar Vermelho com toda aquela caravana em direção do Sinai, porque Deus havia escutado o clamor daquele povo, e Moisés também escutou o clamor, ou a voz de Deus, e essa sintonia entre Deus que escuta e um profeta que também escuta a voz de Deus, temos a missão libertadora, o povo de Israel do Egito. Portanto, irmãos, o que queríamos lembrar é esta oportunidade que nós temos de escutar Deus, escutar a sua palavra, escutar o seu Espírito que continua falando, escutar as pregações, porque Deus também fala através das pregações, escutar as canções. E aqui nesta noite Deus falou ao meu coração, uma canção que ouvimos aqui, que cantamos aqui. Deus fala de várias maneiras, continua falando, e nós temos o desafio de abrir nosso ouvido, dar atenção para esta voz divina que quer falar, quer conversar com a gente. Quer conversar com a gente. E quando falo da oração, a oração não é só uma prática em que estamos clamando ao céu numa direção única. A oração é uma conversa com Deus. E nós tanto falamos como também escutamos. E quantas vezes Deus está escutando e está falando ao nosso coração, à nossa mente? Este é um dos momentos mais preciosos da prática da oração, quando nós silenciamos e conseguimos sintonizar a voz de Deus, dizendo: filho, este é o caminho. Esta é a atitude correta. Escuta a minha palavra, escuta o meu espírito. Deus fala através da oração. E por isso aqui, quantos têm tido essa experiência, estou convencido que a maioria dos irmãos aqui levantaria a sua mão, dizendo: sim, Deus continua falando. E o que seria a igreja sem a fala de Deus? O que seria a igreja sem esta voz divina, dando-nos alento, orientação, força, ânimo, coragem? O que seria a igreja sem a voz do Espírito Santo trabalhando em nossa mente, em nosso coração e na relação entre os irmãos? O que seria a igreja? Uma coletividade parecida
com qualquer clube deste mundo. Mas ela não é isto. Ela é uma igreja, projeto divino, onde Deus está pronto para escutar e Deus deseja que nós estejamos prontos para ouvir. Esta é uma excelente oportunidade. Creio que foram 2 vezes que colegas nossos aqui do Brasil, que trabalham com esta terapia do ouvir, reuniu um grupo de pastores e fomos para um lugar muito bom, muito adequado, onde cada um se colocou sozinho no seu lugar, 24 horas, sem conversar com ninguém, para refletir, para pensar e para escutar a voz de Deus. Aquele silêncio foi muito bom. Aquele silêncio nos permitiu a conversar com a gente, com os problemas da gente, com o que se passa na mente. Momento para pensar, para refletir e para escutar o Espírito de Deus. Deus quer falar. E é um privilégio que nós temos de ouvir a palavra de Deus, de forma coletiva, como estamos aqui, ou de forma individual, em nossa casa, dentro do seu carro, na rua caminhando, não importa. Deus está sempre procurando dizer: este é o caminho, siga este caminho. É um privilégio. Vamos para o terceiro? Terceiro nos diz o seguinte: a oportunidade de renovar a expectativa da recompensa. Vamos tentar explicar o que queremos dizer por recompensa. A vida cristã que tem um passado, que tem um presente, também terá um futuro. Que falamos hoje sobre John Stott, tem um antes, tem um agora e tem um depois. Essa questão da recompensa às vezes se confunde com a atitude de obras realizadas aqui para obter o favor divino. Não é isto. Deus não pede obras para recompensar alguém. Deus não pede penitência ou sacrifício para recompensar alguém. Deus oferece graciosamente a sua recompensa. Mas a decisão divina não pede que cada um neste mundo faça alguma coisa para ter a recompensa divina, porque estaríamos anulando a obra redentora de Cristo, que não necessita de obras nossas para ganharmos o perdão. Ele graciosamente nos oferece o perdão, nos oferece a salvação. Mas a história da igreja, especialmente na época que antecede a reforma protestante liderada por Lutero, a comunidade cristã daquela época, centrada em Roma, queria vender a salvação, queria negociar o perdão em troca das indulgências. Esta prática, que está na história da igreja cristã, está presente hoje. Há muita gente por aí fazendo negócio com a salvação. Igreja é mercado. Igreja é mercado em que estamos vendendo aquela graça que não pode ser vendida, vendendo aquele perdão que não pode ser vendido, vendida a esperança da eternidade que não pode ser vendido. É dom de Deus, é graça divina. Mas a ambição humana de líderes, infelizmente de líderes que se identificam como cristãos, estão comercializando a fé.
vendendo aquilo que não pode ser vendido. É de graça. Portanto, quando falamos de recompensa, não estamos pensando naquilo que eu preciso fazer para de Deus me recompensar. Não. Deus não espera nada em troca da salvação, apenas receber e viver. Mas Deus, por decisão superior, por decisão dele, da sua soberania, promete recompensa. Como será? Eu ainda não tenho total conhecimento. Como vai ser? Mas o apóstolo Paulo se expressa de maneira que ele dá a entender que há uma recompensa, que não estamos caminhando em vão. Isto convém lembrar. Disse Paulo em 2 Timóteo 4, 7 e 8: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo estava convicto da recompensa divina, por decisão divina, não por méritos próprios. Mas Paulo estava certo de que toda a sua trajetória como servo de Deus, de alguma maneira, Deus iria recompensá-lo. E esta recompensa, é bom pensar nela. Não tentar igualar a méritos humanos, porque não vale a pena. Mas saber que Deus, por sua misericórdia, tem preparado uma recompensa para cada um que anda nesse caminho. Por isso, Paulo usa 3 figuras na carta a Timóteo, nesta mesma carta, capítulo 2, dando aquela palavra de estímulo para Timóteo, porque as 2 cartas que Paulo enviou a Timóteo são cartas estimulantes. Era um jovem que estava começando, diríamos, a sua caminhada, e Paulo, no seu cuidado pastoral, escreve aquelas 2 cartas para Timóteo, as últimas cartas de Paulo, estimulando a fidelidade do seu caminho. E usa 3 figuras. Disse Paulo: Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos. Como? Como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Timóteo, seja um soldado fiel. Timóteo, seja como um atleta. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Pensa, Timóteo, seja um atleta que tem um alvo em vista e vai lutar para alcançar esse alvo, sabendo que haverá recompensa. Timóteo, lembra o lavrador? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Lembra disso, Timóteo? O que Paulo queria dizer com isto? 3 exemplos do soldado, do atleta e do lavrador, para dizer: cada um tem uma história presente e tem uma história futura. Cada um está buscando alguma recompensa, é verdade, e Deus, pela sua misericórdia, dará graciosamente a recompensa. Por isso, Timóteo, seja um soldado, seja um atleta, seja um lavrador. Exemplifica, portanto, esta esperança da colheita. E agora é interessante recordar as 7 cartas enviadas através de João às igrejas do Apocalipse. Em todas elas, o Senhor declara assim:
ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor em Éfeso, ao vencedor em Pérgamo, ao vencedor em Esmirna, ao vencedor em Tiatira, ao vencedor em Filadélfia, ao vencedor em Laodiceia. O Senhor, desse modo de olhar de forma positiva para aquelas igrejas que estavam assim mais ou menos, dizendo a cada vencedor. E aqui é interessante, é uma curiosidade, e me inquieta saber por quê, mas não tenho resposta. Ao vencedor há uma recompensa individualizada. Deus não repete a recompensa. Para cada igreja há uma recompensa individualizada. Como será, pastor Eliezer, pastor Alvacir? Não sei. O que sei é que Deus olha-nos individualmente. E para cada um vencedor, há uma recompensa, diríamos, individualizada, pensando nesses exemplos que temos aí no livro de Apocalipse. Portanto, uma recompensa personalizada. Como será? Não me perguntem. Só saberemos na eternidade. Mas há uma coisa que nos fala desta relação direta, Deus conosco. O Senhor conosco, cuidando, tratando de nossa individualidade, acompanhando a nossa trajetória aqui neste mundo, conhecendo o nosso caminhar, os bons momentos e, como disse Calvino, os maus momentos também. Ele acompanha toda a nossa trajetória e a recompensa personalizada virá no tempo adequado. Faz-me lembrar a história vivida por um missionário que voltava, depois de um longo tempo no campo missionário, voltava ao seu país. Estava no navio, e quando o navio chegou ao porto onde ele iria desembarcar, ele viu que no porto havia uma multidão. E ele pensou, falou com a sua esposa: toda essa gente está nos esperando? Será que vamos ser recebidos por toda essa multidão? Mas veio uma notícia para todos os passageiros: deveria esperar a saída de uma pessoa que aquela multidão esperava. E quando aquela pessoa foi a primeira a sair, e todo o povo aplaudiu e recebeu com alegria aquela pessoa, o porto ficou vazio. E quando o missionário desce em direção do porto, saindo do navio com a sua esposa, um olha para o outro e pergunta: e daí? Onde estão os líderes? Onde estão aquele povo que dizia que nos amava? E veio aquela inquietude, aquela sensação de abandono. Mas o Deus que fala disse para ele: este não é o vosso último porto. Este não é o último porto de vocês. Há um outro porto que espera vocês. Muitas vezes nos decepcionamos com as pessoas, com líderes e com igrejas, que somos humanos. Mas com o Senhor, não. No tempo certo, pode ser o último porto. Ali está a recompensa divina. A vida cristã vale a pena ser vivida. E na perspectiva divina, Deus não quer a desistência de ninguém. Deus não quer a desistência de ninguém. Ele salva, Ele nos liberta, Ele aponta o caminho,
Este é o caminho, anda nele, eu estou com você, eu acompanho a sua vida, continue nesse caminho, chega até o fim desse caminho e a recompensa virá. Seguro que ela virá. Portanto, no plano divino de salvação, Deus não está pensando em desistência. Aquele que perseverar até o fim. Queria com esta palavra estimular a todos nós aqui, aos irmãos que já andaram 50, a uma irmã, né? Que andou 50 anos aqui na igreja, e aos irmãos que estão com 40, com 30, com 20, ou com 10 anos, ou quem sabe com um mês apenas, da comunhão desta igreja, queria estimular. Não desistam. Em hipótese alguma, este caminho tem um fim feliz. Uma felicidade eterna. Tem uma recompensa. Seja vencedor. Vá até o fim. Não desista, em hipótese alguma. Não troque a sua recompensa divina por alguma recompensa humana que não vale a pena, porque fica aqui. Fica aqui. A recompensa divina continuará toda a eternidade com cada um de nós. Portanto, 3 palavras para recordar a conclusão desta mensagem é a seguinte: ser conhecido, você e eu somos conhecidos, Deus nos conhece muito bem. Não pense que Ele o abandonou semana passada, aquela situação difícil, não pense nisto. Deus está acompanhando o seu caminhar e sabe dos seus problemas. Nunca, nunca irá nos abandonar. A segunda parte da conclusão é esta: Deus espera que a sua voz seja escutada por nós. Escutar a voz de Deus, falando através da sua palavra, falando através do seu Espírito, falando diretamente ao nosso coração, falando por visões, por sonhos. Deus pode usar qualquer forma. O que Ele espera aqui, escutemos. Terceira e última parte da conclusão: vamos caminhar esta vida cristã com a expectativa de que vale a pena. Vale a pena este caminho. Vale a pena pertencer a esse projeto divino que é a igreja. Não há nenhuma recompensa neste mundo que poderá ser trocada pela recompensa divina. Não há. Não troque, por favor. Não abandone essa expectativa de ser um vencedor. Diante de Deus, pela misericórdia divina, estaremos, Igreja de Cascavel, estaremos, Pastor Albacir, estaremos, Pastor Eliezer, outros colegas aqui presentes, estaremos diante do nosso Senhor e Salvador, recebendo das suas mãos a recompensa personalizada, a recompensa divina, e não sabemos como explicar isto, mas a promessa está aí, reservada ao vencedor. Não vou perguntar se você quer ser um vencedor. Não vou perguntar. Eu estou certo que todos aqui querem ser vencedores. Por isso eu vos convido a nos colocarmos em pé, todos nós, e fazermos uma oração silenciosa, agradecendo a Deus por esta caminhada de vida cristã, que pode ser 40 anos, 50, 60 ou mais, poderá ser de um ano, de alguns meses, agradecendo por aquilo que Deus tem feito na sua vida até aqui. Um minuto para orarmos silenciosamente
dando graças a Deus por esta caminhada até aqui, neste caminho e nesse projeto divino que é a Igreja do Senhor. Vamos orar silenciosamente. Fale com Deus. Diga obrigado. Manifesta a sua gratidão por este caminho que estamos seguindo. Louve ao Senhor por aquilo que Deus tem feito na sua vida, pelas bênçãos recebidas até esta hora. Agradeça, adore, diga, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Diga, mostre a sua gratidão pelos irmãos que você tem aqui nesta igreja, por esta família abençoadora, por esta convivência que nos edifica. Agradeça a Deus por esta igreja, por esse projeto divino do qual você faz parte. Agradeça, agradeça. E agora eu convido o pastor Alvacir, que aqui esteve no começo desta igreja, orar conosco aqui. Vem aqui, pastor Alvacir. Vem orar conosco aqui no púlpito. Vem aqui orar conosco. Orar pelo percurso que falta. Orar pelo percurso que falta. Orar pela caminhada que está à frente. Dizer que Deus espera de cada de nós a vitória, ser vencedor. Ora. Onipotente Deus, glorificado eternamente teu maravilhoso nome. Senhor Deus, que nos permitiu 50 anos passados lançar tímida e até medrosamente a semente que resultou nessa igreja. Aleluia! Agradeço, Senhor, pelo crescimento que o Senhor tem dado até aqui, pela expansão desta igreja, tanto na cidade como mundo afora. Obrigado, Senhor, porque continuarás conosco, continuarás com esta igreja, mediante teu divino Espírito, que em nós tem habitado desde aquele dia em que o Senhor nos acolheu como filhos. Abençoa, Pai, pelo tanto que falta fazer, construir, expandir, alcançar da graça, Pai, da sabedoria, da destemor, ousadia, Senhor, a todos os teus servos, que possam, após tantos presentes serem renovados, com aqueles que vierem após, logo a seguir a sua conversão, possam, à semelhança dos Tessalonicenses, entender que devem, tão cedo quanto possível, levar adiante, Senhor, expandir, estender, para que, como foi nos dias de Paulo, que confessou que o Evangelho já alcançara o mundo,
Senhor, que essa igreja contribua no poder, na virtude do Espírito Santo, alcançar até os fins da terra, sempre confiante na tua presença e na recompensa que virá. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.